Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um tutorial sobre a base Dimensions, tá? É interessante essa base porque é uma base que se aproxima do que temos hoje lá no Google Acadêmico, ou seja, quase o universo das publicações científicas, tá? Um outro aspecto que é interessante é que ela é uma base de acesso gratuito para uma série de funções, que são aquelas principais que nos interessam, tá? Que é fazer as buscas e buscar e baixar os metadados dos artigos para que a gente possa fazer uma análise bibliométrica. Um outro aspecto interessante é que essa base ela é uma base que indexa muitas revistas brasileiras. Então, em inglês ou em português, e então você pode ter através dela uma ideia do que está sendo feito ou desenvolvido em termos nacional do assunto que você está interessado. A Scopus, por exemplo, ela tem poucas revistas brasileiras que estão indexadas. Então faz com que quando a gente faça a busca, a gente tenha uma ideia do desenvolvimento de determinado assunto a nível internacional, mas às vezes pouca coisa a nível nacional. Então acho que vale a pena utilizar essa base para fazer esse complemento. Quer dizer, saber o que está sendo feito também aqui dentro em relação ao teu assunto de interesse. Tá? Então para acessar, você vai entrar aqui na página principal e daí aqui você tem o acesso livre. Então clica lá, ele vai abrir uma outra janela. No caso aqui eu já estou logado, mas está aparecendo meu nome aqui em cima. Caso eu não tivesse logado, eu teria que logar, mas para logar eu tenho que fazer um registro. Quando não está logado, ele aparece aqui uma opção registrar. E lá você vai ter que colocar o teu nome, o teu e-mail e da tua instituição de origem. E daí eles mandam um código de verificação e a partir dali você já pode utilizar todas as funcionalidades da base sem nenhum problema. Tá? É importante você logar porque depois você vai precisar exportar os dados ou os metadados dos artigos para trabalhar num software de análise bibliométrica. E ele só, digamos, libera essa função quando você está logado. Ok? Bom, então você tem aqui no centro a lista de artigos. Aqui ele está mostrando que eles têm 111.257.315 publicações na base, o que é bastante significativo. Aqui desse lado esquerdo você tem algumas questões que você vai poder restringir, por exemplo, ano da publicação. Aqui ele está colocando para todas elas, tá? Pesquisadores, o título do periódico onde foi publicado. E do lado direito, você tem algumas informações gerais, assim, tipo de uma análise geral daquilo que te interessa. Vamos fazer uma busca? Então, para começar a busca, você vai aqui em cima e coloca lá. Eu vou colocar gestão, que é a minha área, and vou colocar entre parênteses setor da construção. Ok? Vejo que ele usa aqui os operadores booleanos. Então você pode colocar AND, OR, pode fazer aquelas equações e sofisticar a tua busca. Tá? Bom, como eu estou procurando em português, isso já vai limitar bastante para esses termos. Então não vale a pena aqui fazer uma string muito longa. É melhor colocar algumas palavras-chave, reflitam o tema ali que você está interessado e já é suficiente para fazer a busca. Tá? E daí a gente pede para fazer a busca aqui. Tá? Vamos lá? Bom, então esse termo gestão e setor da construção, ele achou 1.715 publicações. Tá? Aqui aparece os títulos dos artigos, com uma pequena, com algumas informações, né? O título, os autores, olha, a revista onde foi publicado, o ano, etc. e tal. Se você quer uma informação mais detalhada sobre isso, você pode, eu vou até clicar aqui sobre o título e pedir para abrir uma nova guia. Então vamos lá na nova guia. Então, se você abrir, essa aqui até não trouxe muita informação, mas normalmente eles trazem o abstract, traz informações adicionais sobre a publicação. Tá? Então, do lado direito, então bem em cima, quais são as áreas que
aparecem essas publicações. Ó. Estudos em sociedade humana, comércio, management, turismo e serviços, gestão, business e management, tá? Então, o número de artigos que foram publicados nessas áreas, tá? Se você quiser clicar aqui, bom, depois, na parte de baixo, eles têm os pesquisadores que trabalham sobre isso, tá? Então aparece aqui o professor Formoso ali da URGS, tá? Eu estou aparecendo aqui em segundo lugar com 10 publicações. Depois o José de Paula, da Universidade Federal do Ceará, a Ercília ali da Universidade de Londrina, depois o Melhado lá da USP. Então são as pessoas que estão estudando nessa área. Se eu clicar aqui em cima de pesquisadores, ele vai aparecer a lista de todos os pesquisadores, tá? Então, continuando lá, William, eu quero até mostrar que depois até outros, Heineck e outros pesquisadores que trabalham nessa área. Alguns eu já estou falando o nome, que são alguns que eu conheço, a gente sempre encontra nos congressos e então, na verdade, quando você já está dentro da área, você começa a conhecer os autores que publicam normalmente naquilo que você também está trabalhando, tá? Aqui você pode ver onde as principais revistas onde é publicado esse assunto no Brasil, né? Então, Ambiente Construído, como é uma revista importante na nossa área, Revista de Gestão Industrial, Cadernos Metrópole, Production, revista de produção online. Então, quer dizer, é interessante também para você ver aonde tem possibilidades de publicação em revistas brasileiras. Às vezes em português, às vezes em inglês, mas são revistas com sede aqui no Brasil. Ok? Vamos voltar lá. Então, aqui eu tenho os artigos. Do outro lado, eu tenho alguns elementos ali que depois eu posso utilizar para restringir a minha busca. Então, por exemplo, poderia marcar só os últimos 5 anos. Ele limitaria a minha busca a esses últimos 5 anos. Eu posso, por exemplo, limitar a determinados pesquisadores, tá? Ou aqui são áreas de pesquisa, ok? Então eu poderia limitar algumas áreas de pesquisa, ou tipo de publicação, se é artigo, se é proceeding, se é capítulo de livro, é a mesma coisa, tá? Em periódicos, eu poderia limitar só ao ambiente construído, por exemplo, tá? Então são opções que eu poderia fazer, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu falei, eu estou com 1.715 artigos, é muito, então eu poderia limitar um pouquinho. Então eu poderia, por exemplo, poderia limitar aos últimos, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, tá? Desde 2011, vamos supor, tá? Então eu clico aqui, limitar a, vamos, e ele atualiza agora. De 1.700, ele passa a 1.289. Ok? Bom, se eu quero ainda fazer uma limitação, vamos supor, tipo assim, eu quero abaixo de 1.000, poderia colocar mais palavras-chave ou coisa parecida, tá? Isso seria uma maneira de fazer, mas isso aqui vamos deixar como está. Eu quero agora exportar esses dados. Então eu vou aqui em Export e exporto os resultados, tá? Daí ele pergunta o seguinte: exporte para CSV ou tem uma segunda opção aqui, exporte para mapa bibliométrico, tá? Você pode usar no VOS Viewer ou no SiteSpace. Então a gente usa essa segunda opção e manda exportar, ok? Ele está exportando e quando isso estiver pronto, ele vai te mandar um e-mail avisando. Onde que ele vai guardar esses arquivos? Você vai aqui na tua conta e coloca Export Center. E lá vai aparecer a lista de tudo que você já pesquisou com os arquivos que você pode utilizar. Então, por exemplo,
O nosso aqui, ó, gestão da construção, gestão e setor da construção, eu já tinha feito uma busca também, então aparece ali, ó, o formato, deu? E que é a nossa busca, na verdade, é o download. Então eu posso ir aqui em download e ele baixa aqui e depois eu posso utilizar esse arquivo para trabalhar ele no VS Viewer e fazer aquelas análises lá de bibliometria, de redes, de relações, de citações, cocitações, coautoria, etc. e tal, palavras-chave e poder ter um entendimento melhor ainda da minha área. E utilizar, por exemplo, digamos, o universo do Brasil. Ok? Fechando aqui o Export Center, eu volto para a minha página principal e posso fazer novas buscas, etc. e tal. Mas como eu falei para vocês também podem, por exemplo, agora pegar aquela string em inglês e usar aqui. Vocês vão achar mais artigos que vocês vão achar na Scopus. E também fazer análise depois de bibliométrica. O problema daqui é o seguinte, como ele pega muita coisa, a informação às vezes não está completamente estruturada. Então, vocês vão ver que lá no VOS Viewer, os dados gerados por essa base são um pouquinho mais limitados em termos de análise. Mas são suficientes aí para um trabalho de mestrado ou de doutorado para ter uma boa visão da área, usando palavras em inglês daí como um todo, ou ter uma visão da área no Brasil, e isso eu acho muito importante, usando daí as palavras-chave ali, a string de busca, usando termos em português. Ok, gente? Obrigado.